Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula de Introdução às Sagradas Escrituras. Eu sou a Cida Marçal e vamos começar, então, a nossa quarta aula. Eu convido vocês a partilhar comigo minha telinha e continuo a dizer para vocês que eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, deixa lá o seu recadinho, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou falar com vocês, eu entro em contato com vocês, tá bom? Eu não posso garantir que eu possa atender telefone, porque de repente pode ser que eu não consiga. Mas o WhatsApp, vocês deixam sua mensagem lá, que assim que for possível, eu entro em contato com vocês, tá bom? Então vamos lá? Nossa quarta aula de introdução às Sagradas Escrituras. Como eu já disse, eu sou a Cida Marçal e vamos lá. Convido você para entrar em sintonia comigo, com esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia e esse Deus que afasta de nós o medo. Entre em sintonia comigo, vamos entrar em sintonia com esse Deus que é amor e misericórdia. Rezemos juntos? Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Uma borboletinha fazendo companhia aqui para mim. Vamos lá. Acho que ela vai ficar quietinha ali agora. Vamos lá para a nossa quarta aula. Vamos lá, então? Então, a Bíblia cristã, ela é formada por dois grandes blocos. O bloco do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tem um problema. Vocês lembram que nós dissemos lá na primeira aula, o grande problema das traduções, que muitas vezes ela acaba perdendo a essência da palavra? Pois é. Justamente aqui ela acabou perdendo essa essência da palavra. Por quê? Porque quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a palavra era berit. Aqui ela está em hebraico e aqui ela está transliterada em português. Berit. Ela significa aliança, pacto, mas ela foi traduzida para testamento, né? Então aqui vocês percebam como que mudou a tradução, ela acabou mudando a essência da coisa, né? Então, porque para nós a palavra testamento, ela dá a impressão de ser assim uma última vontade e não uma aliança, porque uma aliança ela sela um compromisso de amor, um compromisso, né? Então é diferente. Então todas as vezes que nós falarmos aqui Primeiro Testamento, Segundo Testamento, ou Velho Testamento, Novo Testamento, vocês tenham em mente que nós estamos falando de aliança. A primeira aliança e a segunda aliança, tá? Então, que são as alianças que Deus fez conosco, com a humanidade. A primeira aliança é a aliança que Deus fez com Israel, através de Moisés, no Monte Sinai. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, dar uma pausazinha aí no seu vídeo e pegue a sua Bíblia. Vamos ler comigo? Êxodo, capítulo 34, versículo de 10 a 28. Êxodo 34, versículo de 10 a 38. Pegue lá a sua Bíblia, dá uma pausazinha aí e a gente vai ler junto. Se a sua Bíblia for diferente, não tem problema, é até bom, isso enriquece o texto, tá? Vamos lá? Eu vou ter obrigado a tirar o óculos, porque meu óculos é para longe e eu não consigo enxergar na Bíblia com ele. Então, vamos lá.
Êxodo 34, do 10 ao 28. Então ele disse: Eis que faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas, como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo este povo, no meio do qual estás, verá a obra de Javé, porque coisa temível é o que eu vou fazer contigo. Fico atento para observar o que hoje te ordeno. Expulsarei diante de ti os amoreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os ebugeus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não seja uma cilada. Ao contrário, derrubareis os seus altares, quebrareis suas colunas e os seus postes sagrados. Não adorarás outro Deus, pois Javé tem por nome zeloso e é um Deus zeloso. Não faças aliança com moradores da terra. Não suceda que, se prostituindo com deuses deles, eles dê sacrifício. Alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E tomes mulheres de suas filhas para teus filhos e filhas, prostituindo-se com deuses. Faça com que também os teus filhos se prostituam com os deuses deles. Então, aqui fala a questão da aliança, né? Começando de novo lá no comecinho da perícope, onde nós havíamos começado, né? No versículo 10. Então, ele disse, eis que faço uma aliança, farei diante de teu povo maravilhas, como não fizeram em toda a terra, em nação alguma. Então, aqui é apenas um dos textos que falam a respeito de como é essa aliança de Deus com o seu povo. Uma aliança que é selada, uma aliança que ela é relembrada, que ela é recordada durante todo esse passar pelas escrituras. Durante toda a escritura, ela vai ser lembrada, ela vai ser recordada das alianças, sempre. O ser humano quebra aliança, Deus reconstitui aliança. O ser humano quebra aliança, Deus reconstitui aliança, até será a última aliança no sangue de Jesus Cristo, que é aquilo que nós rezamos na Santa Missa, o sangue da nova e da eterna aliança. É a última aliança selada, é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, o Cordeiro imolado. Então, vamos lá. A Bíblia e o Antigo Testamento, do Antigo e Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança, né? Então, são os blocos, a gente costuma dizer blocos, tá? Então, a Bíblia, ela possui 2 blocos, Antigo e Novo Testamento. O bloco do Antigo Testamento, ele se divide em Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos. Lembram que nós falamos na aula passada do Tanakh? Então, é isso daqui. Então, são os 4 blocos que existem do Antigo Testamento. E no Novo Testamento também temos 4 blocos. E esses 4 blocos são livros históricos, que são os evangelhos e Atos dos Apóstolos, e os livros didáticos, que são as cartas paulinas, as cartas pastorais, que a gente chama de deuteropaulinas, lembra? Segunda lista, deutero, lembra? E o Apocalipse. Nos evangelhos, é bom a gente se atentar para um pequeno detalhe, tá? Os evangelhos são considerados os 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que querem dizer semelhantes, e o evangelho de João, que é um evangelho totalmente diferente. O evangelho de João, ele é um evangelho mais teológico. João tem uma visão mais teológica, uma visão mais aguçada. Ele vê além do que os outros veem. Ele vê através de uma simbologia, mas não deixa de ser um livro histórico também, considerado nesse bloco dos livros históricos, tá? E os Atos dos Apóstolos, ele é provavelmente do mesmo autor de Lucas, né? Considerado o mesmo autor de Lucas, e então ele faz parte também desse bloco de livros históricos. Sim, tem um detalhezinho aqui, ó. Nas cartas deuteropaulinas está considerado também Hebreus. Só que Hebreus, na verdade, vocês vão ver lá com o padre Franzener, no 3º ano, que não é uma carta. Na verdade, ela é uma exortação, mas ela está junto ali dos livros didáticos, tá bom? Vamos lá. Então, a Bíblia, e esse vídeo eu tentei passar para vocês no final da aula passada e não consegui, então ela é dividida em 2 blocos, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em Pentateuco históricos, proféticos, sapienciais, o Novo Testamento, o históricos e cartas, e o Apocalipse, certo?
Uma coisa que é importantíssima quando a gente vai estudar as Sagradas Escrituras. É necessário que a gente esteja atento e usando os óculos da fé. Esse é o óculos mais importante da gente usar, o óculos da fé. Toda pessoa que tem fé, ela enxerga na Bíblia mais do que as palavras. Ela enxerga e ela consegue perceber o que exatamente o texto quer dizer, não só o que ele diz em si, tá? Ele enxerga a palavra de Deus. Por exemplo, um texto, ele está ali dizendo algumas coisas que parecem sem perspectiva, vamos dizer assim. Eu já falei isso para vocês lá na primeira aula também, vocês devem se lembrar, que eu falei do olho por olho, dente por dente, lembra? E para nós isso é muito estranho, olho por olho, dente por dente, mas nós temos que olhar com esses olhos da fé e entender que naquela época isso era uma questão de justiça. Então, isso é colocar os óculos da fé, é poder entender o que é que o escritor bíblico quis dizer. Por exemplo, quando se fala lá no Antigo Testamento, que é para o pessoal do deserto, já falei isso também lá na primeira aula, quando o pessoal do deserto andava no deserto para não comer carne de porco, porque provavelmente eles morreriam. Então, esse é os olhos da fé. O proibido é comer carne de porco? Não, o proibido é você perder a vida. Então, coloca-se uma lei para não comer a carne de porco, mas na verdade ele está salvando a vida. E para eu saber isso, eu tenho que colocar os óculos da fé. A Bíblia, Frei Carlos Mester sempre diz isso, que a Bíblia, ela, ao mesmo tempo, ela é espelho e ela é janela. Ela é espelho porque nós nos vemos através dela, né? E até assim, escolhi algumas imagens aqui para a gente poder ver. A gente se vê estranhamente, a gente se vê alegremente, a gente se vê mais forte do que a gente é, e a gente olha para trás, muitas vezes, como num retrovisor, tá? Então, muitas vezes, nós estamos olhando uma história contada aqui, no presente, mas, na verdade, ela está contando uma história que aconteceu lá atrás, tá? Então, por exemplo, uma história contada pelo Evangelho, do nascimento de Jesus, por exemplo. Não tinha ninguém, um repórter na hora contando, escrevendo como é que nasceu Jesus. Não. Depois que Jesus faleceu, que foi morto, que mataram Jesus, é que foram escrever a história de Jesus para não se perder. Então, é como esse retrovisor. A história foi escrita aqui, mas com a perspectiva lá de trás, tá? Então, olhando pelo espelho aqui, refletindo a história de trás. Então, cada história, ela é contada de acordo com a perspectiva da comunidade. O que é que a comunidade está sentindo naquela época? A comunidade está com medo? A comunidade está cansada? A comunidade está se estranhando? A comunidade está feliz? A comunidade precisa de fortaleza? O que a comunidade precisa? Então, vocês vão falar assim, mas então ele tem discordâncias, o evangelho, então ele é mentiroso? Não. Cada comunidade escreve exatamente da maneira que a comunidade precisa ser fortalecida, tá? Então, vão ter divergências em vários textos, mas isso não significa nada. Isso só significa que uma comunidade, ela escreveu o que necessitava a comunidade e a outra comunidade escreveu o que necessitava a comunidade dela. Simplesmente isso. A mensagem continua a mesma. Então, a janela, né? A janela, ela mostra o além. Assim como o espelho mostra para mim a minha face e mostra para mim a perspectiva lá atrás, a janela, ela mostra a perspectiva de fora. Qual é a realidade lá fora? É um mar de rosas? Ou a realidade lá fora é uma dificuldade? Qual é a dificuldade? Qual é a realidade? Qual é a beleza? O que é que existe por detrás disso? Qual o sofrimento, qual a dor, qual a luta? Porque na Bíblia também havia dor, havia luta, sofrimento, né? Então, tudo isso. Então, a Bíblia sempre é uma ligação profunda com a vida. Lembrem-se sempre, a Bíblia, primeiro, ela foi vivida para depois ser escrita. Então, ela é uma leitura de fé muito semelhante à das primeiras comunidades, né? Essa é a realidade. A Bíblia também é como um raio-x, nós já falamos isso também lá na primeira aula. Aqui eu vejo a pessoa por fora. Eu não sei como é que ela é lá por dentro, não sei como é que ela está. Eu não posso olhar a Bíblia também só aqui por fora. Aqui, pelo raio-x, é que a gente sabe se a pessoa tem alguma fratura, se ela tem algum marca-passo, de repente, se bem que se tem marca-passo não pode nem fazer raio-x, né? Mas faz de conta, né, gente?
Então, mas aqui que a gente vê o que exatamente a pessoa é por dentro, né? Nas questões assim, o que ela teve no passado? Ela teve algum trauma? Ela se quebrou? Aqui a gente não sabe se ela teve uma perna quebrada, a menos que ela tenha alguma cicatriz que a gente possa saber. Mas se não foi uma fratura exposta, por exemplo, você olhando para a pessoa, você não sabe. Mas por um raio-x, sim, por um raio-x você sabe. Então, todas as vezes que nós olharmos para as Sagradas Escrituras, nós temos que olhar para ela como quem olha para um raio-x, para a gente poder entender o que está por dentro das Sagradas Escrituras. E é necessário atualizar. Conta uma história que um senhor tinha uma namorada de infância, né? De jovenzinha, e eles conseguiram pelo Facebook, eles conseguiram se localizar. E ela falou assim: eu vou te ver, né? E ele ficou todo parceirinho, todo contente, e combinaram, né? E ela pegou e foi. E ele também pegou e foi. Só que a foto que ele tinha era a foto da menina que ela era. Moral da história. Ele chegou na rodoviária, esperou, o ônibus chegou, mas a menina da foto não apareceu. Em compensação, no ônibus ficou uma senhora esperando. Que a pessoa que ficou encarregada de buscar, ela não a buscou. Por quê? Porque faltou atualizar. A gente falaria assim hoje, né? Faltou dar um F5, né? Faltou dar um F5, tem que atualizar a tela. Enfim, faltou atualizar. Então, muitas vezes, nas Sagradas Escrituras também tem isso. Nós precisamos lembrar de atualizar as questões. Uma questão que ela era vista de uma maneira, hoje ela vai ser vista de outra, mas com o mesmo fundamento, com o mesmo objetivo. Sempre preservar a vida. Sempre. As Sagradas Escrituras sempre têm como fundamento preservar a vida. Então, é necessário atualizar para a gente não voltar para casa só com a foto na mão, tá? E deixar a verdadeira pessoa esperando dentro do ônibus. Esse é o Frei Carlos Mesters, né? Ele é frei, e ele é um dos fundadores do CEBI, e é ele que sempre diz isso, ele sempre diz essa frase aqui, ó. A Bíblia, ela ajuda a descobrir que a palavra de Deus, antes de ser lida na Bíblia, ela já existia na vida. As comunidades, elas descobrem que a sua caminhada é bíblica, né? E aí ele se recorda de Gênesis capítulo 28, versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, a vida nossa, nossa caminhada é uma caminhada bíblica. Muitas vezes nós reproduzimos a caminhada do povo de Deus, porque nós somos povo de Deus. Um perigo, tá? Perigo, afaste-se. Eu coloquei todos os perigos aqui. Perigo de morte, tá? A leitura fundamentalista é o oposto de tudo isso que nós falamos até aqui. Se a leitura, ela do raio-x, a leitura de janela, a leitura espelho, ela valoriza e dá sentido à vida, a leitura fundamentalista é o contrário, ela mata a essência da palavra de Deus, ela acaba com a palavra de Deus, porque ela faz com que é a letra pela letra, é o que está escrito pelo que está escrito e ponto. Ela não consegue entender o que está na profundeza da palavra. Então, com isso, ele mata o espírito da palavra. Olha ali, vamos ler junto comigo. Para o fundamentalista, não há mais o que pensar. Está tudo pronto, tá, gente? Todas as respostas já estão prontas. Como não há mais espaço para reflexão, o diálogo, a liberdade humana, desenvolve-se uma imagem deturpada de Deus. Então, a gente já começa a pensar assim, ó, a pessoa pensa que ela não pode interpretar, que ele não pode ler a palavra de Deus tentando interpretar e atualizar, porque ele acha que assim é como se ele estivesse, como se diz, desrespeitando a Bíblia, desrespeitando a palavra de Deus, né? E, na verdade, ele está deixando de usar a liberdade, o livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós, né? E, com isso, ele cria uma imagem deturpada de Deus, né? Vamos ver, tem alguns textos, por exemplo, no Antigo Testamento, que não trazem a imagem desse Deus misericordioso que nós conhecemos hoje, né? Ele traz uma imagem de um Deus carrasco, de um Deus que é terrível, né? Então, se você for ler aquela leitura e imaginar que aquele Deus é o mesmo Deus de hoje,
a gente não consegue conceber, porque nós temos uma outra visão hoje em dia. A gente atualizou a foto, entendeu? A gente atualizou a foto de Deus. Não é a foto daquele Deus carrasco. A foto é do Deus misericordioso. É esse o Deus. Não é aquele Deus carrasco. Então, é necessário atualizar por causa disso. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia, depois eu vou ver certinho e passo para vocês nos comentários, que ela diz assim, Senhor, pegue os filhos deles e bata a cabeça deles nos rochedos e matem os filhos deles. Vocês conseguem imaginar essa frase saindo da boca de Jesus? Sempre é esse quesito. Se você não consegue imaginar essa frase saindo da boca de Jesus, ela está desatualizada. Está desatualizada, a foto não está batendo com a pessoa, entendeu? Então, esse é um grande parâmetro. Quando você tem uma leitura fundamentalista, ela nunca dá certo com os ensinamentos de Jesus. Ela não dá certo. Por exemplo, se você... Lembra aquela passagem que fala, se você fizer alguma coisa, agora me fugiu, era melhor que tivesse amarrado uma pedra de moinho e se jogado no rio? Será que Jesus falaria a mesma coisa dessa? Ou ele conseguiria falar agora de uma outra forma, né? Então, essa leitura, ela está atualizada ou ela está desatualizada? Se ela não propõe valorização da vida, ela está desatualizada e ela precisa ser atualizada. Não quer dizer que não pode ler, tá, gente? Não é isso que Cidinha está falando, não. Ela pode e deve ser lida, sim, mas à luz da pessoa de Jesus Cristo. Esse daqui é meio cansativo, porque é uma leitura corrida, mas é necessário que nós façamos, tá? Porque a gente tem que ver o que esse documento da Pontifícia Comissão Bíblica, ela aponta para as leituras fundamentalistas. Eu vou começar a ler só o começo das frases e depois vocês leem na apostila certinho para vocês entenderem por que é que não se deve fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, porque, na verdade, isso mata o texto, mata a essência da palavra, mata a essência do Evangelho ou de qualquer outra passagem bíblica, tá? Por quê, então? Porque a leitura fundamentalista, ela baseia-se numa ideologia que não corresponde ao espírito da Bíblia. Porque ele é marcado pela comunicação, marcado justamente pela comunicação de Deus através do ser humano. Deus falou com o ser humano, e o ser humano constrói a Bíblia, faz a Bíblia através dos ensinamentos de Deus. Né? Então, a Bíblia, ela é o mais humano dos livros religiosos, porque ela registra a palavra de Deus do jeito como ela foi percebida, a experiência de fé de muitos séculos de pessoas diferentes. Então, é a palavra vivida, vivenciada na pele de pessoas normais. Essa é a realidade. Se você olhar aquilo como sendo tudo coisa de Deus, assim, santa, que ninguém... Não. É coisa de gente, pessoa que erra. É coisa de gente que peca. É coisa de gente que constrói, que reconstrói, que sofre, que chora, que ri. Coisa de gente, né? Então, a leitura fundamentalista é aquela que você lê recusando a história, a influência da cultura da época na formação do texto e não colhe o método da encarnação escolhido pelo próprio Deus. Então, é aquilo que nós estávamos falando, você não respeita a cultura e não percebe que o próprio Deus, ele quis se encarnar, ele quis se tornar humano, quis sentir na pele o que é ser humano. Então, se o próprio Deus divino se humanizou, por que é que eu não posso aceitar a Bíblia sendo humanizada? Né? Então, é uma controvérsia se a gente for olhar isso, por isso que é perigoso essa questão do fundamentalismo. Outra coisa, a leitura fundamentalista, ela insiste de maneira indevida ao fato de que todos os detalhes têm que ser aceitos como correto por serem palavra de Deus. E Deus não corrige as imperfeições das ciências da época para passar sua mensagem. Ele também permite que apareçam as atitudes do povo diante dos fatos. Era a mentalidade da época. Igual eu falei a questão do olho por olho, dente por dente, né? Não vai apagar aquilo na Bíblia, porque aquilo não serve mais. Não, imagina. Fazia parte daquela época, foi construído, foi melhorado, mudaram a foto, lembra da foto? Mudaram a foto, atualizaram
E ele serve, claro que serve. Serve para a gente saber que naquela época se fazia justiça assim. E hoje, no nosso tempo, como que hoje nós podemos fazer justiça? Como que a justiça é feita nos nossos dias de hoje? Será que nos nossos dias de hoje, de uma certa forma, nós também não estamos fazendo olho por olho, dente por dente? O que será que está acontecendo? Então, e serve também para a gente ter uma noção de como era, como é, etc. A leitura fundamentalista também, ela não sabe ler o que há de simbólico ou figurativo na Bíblia. Igual nós falamos, lembra da primeira aula que nós falamos a respeito das fábulas, nós falamos a respeito das parábolas? Não, a pessoa lê aquilo como se fosse verdadeiro. A mula de Balaão falou, pronto. Naquela época os bichos falavam, né? Ele vai ler dessa forma. Então, não. O que é histórico? Figurativo, figurativo. O que é simbologia? Simbologia, tá? E o fundamentalista não, ele considera como tudo como histórico, de começo ao fim. Tá? Então, muita lição profunda pode ser apresentada de forma de poesia, de lenda, alegoria, símbolo, romance, histórias romanceadas, baseadas em personagens reais e parábolas. O mais importante não é saber o que o fato aconteceu, é perceber o que é que a Bíblia quer comunicar. Tá? Esse é que é o mais importante. Não é saber assim, foi exatamente assim que aconteceu. Na quinta aula, nós vamos fazer uma experiênciazinha para poder perceber isso aqui. Foi exatamente assim que aconteceu? Mas o que é que o escritor quis dizer com essa história? Por que o texto paralelo, ele não diz exatamente assim? Por que será que há essas diferenças? Então, que a gente possa perceber essas diferenças, precisamos colocar o óculos. Lembra do óculos da fé? O óculos da fé que vai fazer com que a gente perceba essas diferenças e perceber que não são diferenças porque a história é mentirosa. Não, a história ela é para saber que aquela comunidade precisa de uma coisa e a outra comunidade precisa de outra coisa totalmente diferente. Bom? A leitura fundamentalista também, ela impede o diálogo entre a ciência e a fé, e não é isso que a igreja quer, não é isso que a nossa história quer, não é isso, né? Lembra que a gente sempre falou da teologia? Teologia, estudar teologia é dar razões à nossa fé. Nossa fé não é uma fé cega, que acredita por acreditar. Não, nossa fé é baseada em fatos, baseado em documentos, tem base sólida, certo? Então, quando a pessoa ela vê uma leitura fundamentalista, ela impede o diálogo, porque ela fala assim, por exemplo, agora não vou lembrar também a passagem qual que é, mas depois eu acho para vocês. Me lembrem nos comentários. Tem uma passagem que diz assim que o morcego é uma ave. E nós sabemos que o morcego não é uma ave, o morcego é um mamífero, tá? Então, não, essa escritura então não serve porque ela errou. Não, ela serve. Naquela época se pensava que o morcego era um mamífero. Quando eu era criança, se achava que o morcego vinha do rato, né? Então, o ser humano vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai, né, mudando de vida. Nem vou entrar em discussão, eu ia falar da Terra plana, Terra redonda, mas vamos pular, vamos voltar ao assunto aqui, que senão essa história vai longe. Enfim, então ela impede o diálogo, ela atrapalha a ciência e atrapalha a fé. Porque quer interpretar tudo ao pé da letra. Por exemplo, o Satanás levou Jesus lá no alto do templo, mostrou os 4 cantos da terra. Se mostrou os 4 cantos da terra, então a terra é quadrada. Pula, vamos pular essa parte, vamos embora. Tá. Querem impedir que o cristão de aceitar o que diz a ciência moderna. Isso também eu já falei lá na primeira aula. Para nós cristãos, por exemplo, não importa como foi criado o mundo. O importante é que Deus criou porque quis e criou por amor. Isso que importa para nós. Foi criado por amor. A maneira como foi feita, para nós é o que menos importa. O que importa para nós é que Deus fez porque quis e fez por amor. Né? O que a ciência vai dizer, tanto faz, mas Deus criou porque quis, criou por amor. Então, são muitos problemas, eles são criados desnecessariamente por uma interpretação errada da Bíblia. Porque uma catequese, às vezes, falha, né? Ensinou como palavra de Deus tudo que tem na Bíblia. E que era apenas uma limitação cultural do povo. Igual eu falei, essa questão do morcego, por exemplo, né? Era uma limitação cultural do povo da Bíblia. Por exemplo, né? Nós sabemos que uma baleia é impossível de comer um ser... Bom, impossível não, né? Tem algumas baleias que até podem pegar ou abocanhar uma pessoa. Mas, enfim, uma pessoa ficar 3 dias na barriga de uma baleia viva, né? A gente sabe que é complicado. Então, é uma novela, Jonas. É uma novela, não é um fato real.
Uma novela é uma história criada para que você aprenda alguma coisa com ela, tá? Então, a gente é necessário saber dividir essas coisas. É real? Pode até ser. Mas existe isso mesmo? Não, então não é real. Mas o que é que o escritor bíblico queria dizer com isso? Esse é o mais importante, tá? Entender qual que é a essência do texto. Esse é o mais importante. Então, vamos lá novamente. O costume de ler versículos isolados, isso é péssimo, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Ler versículo isolado é o caos. Por quê? Primeiro, porque você tira totalmente do contexto. Lembra que nós já falamos a respeito disso também. Não tira uma coisa do contexto, porque você consegue transformar uma coisa boa numa coisa ruim, tá? Então, olha lá, abrindo a Bíblia ao acaso em busca de respostas para qualquer problema do momento. Também faz parte do jeito fundamentalista de se aproximar das Escrituras. A pessoa às vezes até pensa, né? Ela pensa que ela está fazendo uma boa coisa. Ela fala assim, ai, Senhor, me dá inspiração que eu leia alguma coisa que eu preciso. E abre a Bíblia e lê um versículo. Um versículo. Mas será que é isso mesmo? É ler a Bíblia? Será que isso é ler a Bíblia? A gente sempre conta uma historinha, né? Diz que a pessoa estava apavorada, né? E falou assim, ai, Senhor, me mostra alguma coisa para poder tomar, né? O que eu vou fazer da minha vida? Aí disse que ele abriu a Bíblia e ele viu uma coisa que não era muito agradável, né? Aí ele falou, ah, não, Senhor, não está muito bom. Aí disse que ele abriu uma outra parte e dizia, vá você também e faça o mesmo. Então, né? Ela sai totalmente do contexto. A Bíblia não foi feita para isso. Lembra que nós falamos lá na primeira aula? Não é livro de receita, não é livro de Avon, de Natura, que você só faz pedido. Não é isso, a Bíblia não é para isso, tá? Então, nada de ler frasezinhas soltas sem entender o contexto. Um exemplo bem específico. Tudo posso naquele que me fortalece. Amo essa frase, acho linda. Mas tudo posso o quê? O que tudo posso? Posso matar, então, porque Deus me fortalece? Eu posso corromper as pessoas porque Deus me fortalece? Eu posso explorar o meu irmão porque Deus me fortalece? Tudo posso porque Deus me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebem como que uma frase tirada do contexto, ela é muito perigosa? Ela é muito perigosa. Então, fujam, vou até voltar para trás aqui, ó. Fujam da leitura fundamentalista. Leitura fundamentalista é um perigo de morte, de matar o texto. Afasta dessa leitura fundamentalista, tá? Sempre se afastem dela. O livro que nós falamos ali da Pontifícia Comissão Bíblica é esse daqui, ó, a interpretação da Bíblia na igreja. E ela fala, um dos pontos que ela fala é isso. A abordagem fundamentalista é perigosa, pois é atraente para as pessoas que buscam respostas na Bíblia, respostas prontas para seus problemas de vida. Ele pode enganá-los, oferecendo-lhes interpretações piedosas, mas ilusórias. Em vez de lhes dizer que a Bíblia não contém necessariamente uma resposta imediata a cada um desses problemas, o fundamentalista convida, sem dizê-lo, a uma forma de suicídio do pensamento. Então, essa questão do suicídio do pensamento é o seguinte: a resposta está pronta, então vou ler, está pronto, tudo não precisa pensar. Não, vamos ler um texto inteiro, vamos ver o que foi que aquela comunidade estava passando pelo conflito, como é que ela venceu aquele conflito. Ah, ela venceu aquele conflito desta forma. Olha, o conflito é igual ao meu, eu também posso vencer aquele conflito, né? Então, ao invés de uma frase isolada, ver as ações daquele povo, como que aquele povo saiu das ações, tá? Aqui nós vamos ver os esquemas de análise do texto. Os esquemas de análise do texto. Aqui está um exemplo bem claro. Vocês lembram que teve uma aula, se não me engano, foi a segunda, que eu falei que a Bíblia ela é igual uma escova de dente. Geralmente, escova de dente, cada um tem a sua. Justamente por causa disso daqui. Olha, é uma Bíblia de estudo. Nós estamos estudando as Sagradas Escrituras, tá? Então, ó, várias anotações. É importante a gente fazer. Várias anotações, cores diferentes, se você desejar, claro, né? Então, essa é uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia de estudo porque a gente vai anotando. É necessário, é preciso. Por quê? Ah, mas eu poderia pôr no caderninho? Poderia.
Mas uma hora que você estiver no encontro, você vai carregar seu caderninho junto? Você vai saber onde você marcou no seu caderninho? Se está anotado ali na Bíblia, você vai saber, então, em encontro foi falado isso, nesse encontro foi falado aquilo. Você pode até tirar uma opinião ali com o palestrante, falar assim, o palestrante, mas escuta, em tal lugar, uma vez, foi falar tal coisa, e como é que fica? Porque a foto se atualiza, né? A foto se atualiza. Uma coisa que era sabida até o ano passado, não era sabida hoje. Vocês viram falando que acharam mais escritos semelhantes àquele da gruta de Qumran? Então, até o ano passado não tinha, agora tem. É novidade, a foto se atualiza, tá? E outra coisa também, nós estamos fazendo um estudo bíblico, por exemplo, né? Igual aqui, uma aula de escola teológica. Não precisa ficar falando da palavra do Senhor, palavra de salvação. Não há necessidade, porque nós não estamos no rito, nós não estamos no ritual. Porque às vezes lê um monte de pedacinhos de versículos para fazer comparativos. Se a gente for falar palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor, acaba perdendo o que a gente está querendo estudar, tá? Então, lê o texto, só o texto em si. Não tem necessidade, porque nós não estamos fazendo o rito. Agora, quando é uma celebração, quando é um rito, aí sim, toda a questão cerimonial necessária. Palavra do Senhor, palavra da salvação, aí sim, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Mas quando é estudo, não há necessidade. Pode, mas não há necessidade, senão você acaba perdendo essa questão o fio da meada. Pronto, você acaba perdendo o fio da meada. E agora, próxima aula, nós vamos colocar a mão na massa, tá bom? Nós vamos colocar a mão na massa e nós vamos colocar tudo isso na ponta da caneta. Vocês fiquem preparados para a gente poder fazer uns exercíciozinhos. Quem tiver mais do que uma Bíblia de traduções diferentes, já deixa separadinha, que nós vamos estudar juntos e colocar a mão na massa para nós aprendermos esses esquemas de análise do texto. Até mais, bons estudos!